Irmãos, pegue sua Bíblia, por favor, e abra no Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. É uma história riquíssima, que, por causa do tempo, nós vamos apenas destacar alguns detalhes, alguns pontos. Mas essa história tem tudo a ver conosco. Essa história é bastante profunda e um encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Capítulo 4, a partir do versículo 4. João 4,4 diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O texto está falando, só para explicar, que Jesus saiu da Judéia, que ficava ao sul, e estava indo para Galiléia, que ficava ao norte. E aí o texto vem e diz que era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, isso é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes, dá de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede, mas porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não precise mais vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vá, chama o teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: Não tenho marido. E Jesus replicou: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Agora, querido, vá para o versículo 39, por favor. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Uma das coisas que chama a atenção nesse texto, querido, esse versículo 4 que nós lemos: Era-lhe necessário passar por Samaria. Agora você pergunta: mas por que era necessário passar por Samaria? Será que era geograficamente necessário passar por Samaria? Não. Existiam pelo menos 3 rotas que alguém que estivesse saindo da Judéia para chegar na Galiléia poderia percorrer. Uma delas era Samaria, mas haviam outros 2 caminhos pelos quais Jesus e os seus discípulos poderiam ter tomado para chegar à Galiléia. Então, o que o texto quer dizer com era necessário passar por Samaria? Será que eram as circunstâncias? Então, por exemplo, Jesus se viu forçado a passar por aquele lugar e ter aquela conversa com aquela mulher?
Não, Jesus não precisava ter conversa com aquela mulher. 30 quilômetros Jesus já tinha caminhado, estava cansado, era por volta do meio-dia, aquele sol escaldante da Palestina. Então Jesus, por mais que estivesse por ali, não precisava ter aquele encontro com aquela mulher, não era circunstancialmente necessário passar por lá. Então será que era falta de comida que obrigou eles a passarem por lá? Não, as outras rotas também forneciam lugares para comer, as outras rotas também forneciam lugar para poder beber água. E ainda mais conversar com uma mulher, era algo vergonhoso para um rabi, para um mestre, conversar em público com uma mulher. Isso era visto sempre com maus olhos, sempre com uma vista de talvez houvesse algum interesse secundário, algum flerte, alguma segunda intenção aí. Então, nem geograficamente e nem circunstancialmente era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas então por que o texto vem em João capítulo 4, versículo 4, diz que era necessário passar por Samaria? A primeira coisa que tornou essa passagem por Jesus em Samaria necessário era aquela mulher. Mas aquela mulher, não qualquer mulher, mas aquela mulher. É claro que por ser mulher já havia uma grande dificuldade por parte daquela mulher. Nós já falamos disso em outras oportunidades, mas culturalmente as mulheres eram bastante desprezadas naquela época e consideradas como seres de segunda qualidade. Então alguns exemplos que você encontra, por exemplo, na literatura dos judeus da época, era que, por exemplo, você não podia ensinar a lei de Moisés para uma mulher. Era melhor jogar no fogo do que ensinar uma mulher. Então, coloca fogo na lei, mas não ensina para uma mulher, porque é desperdício. Parte do pensamento judaico pensava que um mestre falar muito com uma mulher, ou seja, um rabi falar com uma mulher, mesmo que fosse a sua própria esposa, era no máximo uma perda de tempo, e no mínimo um desvio do seu estudo da Torá, assim um mal que o poderia levar ao inferno. Mesmo que fosse a esposa. Quando os judeus se encontravam nas sinagogas, um escravo poderia ler a lei em voz alta, uma mulher não. Alguns rabinos chegaram a discutir se as mulheres tinham alma. Tem alguma coisa dentro? Nos tempos de Jesus, em cada culto da sinagoga, os homens judeus oravam: bendito és tu, ó Senhor, pois não me fizeste mulher. Alguns rabis, olha essa, irmãos, alguns rabis, depois se vocês quiserem a referência na Mishnah, em alguns outros documentos deles, alguns rabis disseram que ensinar as filhas a Torá era tão inadequado quanto ensiná-las a vender a prostituição. Não eram todos que diziam isso, alguns. Então olha o ambiente que aquela mulher existia, que ela tinha que conviver, que tipo de olhares e que tipo de reconhecimento ela tinha do valor próprio. O mais engraçado, só abrindo um parênteses, é eu lendo para a Lívia, isso aqui antes de vir para cá. Eu falei: nossa, deixa eu te contar um negócio. Você precisa ver alguém bravo. Alguém bravo. É um cenário triste. O Antigo Testamento não ensina isso, queridos. Deixar claro isso. Isso aqui não é algo do Antigo Testamento. É da literatura dos rabinos, dos estudiosos da época, que estudavam a Torá, mas isso você não encontra no Antigo Testamento. Tá? Isso aqui você só encontra nessa literatura paralela. Então, a primeira coisa que nós temos é que era uma mulher, e com isso ela já tinha grande dificuldade, mas havia um problema a mais. Ela era uma mulher samaritana. Talvez você não saiba quem eram os samaritanos, eles aparecem muito na Bíblia, mas imagine assim, imagine o Brasil, e separe o Brasil em duas partes, norte e sul, em cima e embaixo. Aí imagine que em determinado ano, os argentinos invadem o Brasil,
essa parte de cima do norte, os argentinos invadem o Brasil, levam embora a maioria do povo que está lá no norte do Brasil. Em compensação, traz da Argentina e de vários lugares um monte de outros povos para vir e se misturar com o resto dos brasileiros que ficaram aqui. E aí casaram-se entre si, tiveram filhos e criaram essa raça, vamos dizer assim, misturada. Só que aconteceu, quando esse tempo passou e puderam voltar do exílio, um monte de coisa, imagine que agora você tem, então, no sul do Brasil, brasileiros de verdade. E no norte do Brasil, brasileiros misturados. Brasileiros misturados com argentinos. Agora, pega essa história, imagine agora Israel, reino do norte, reino do sul. A Síria veio e invadiu o reino do norte, levou um monte de judeu embora, e mandou um monte de pessoas que não eram judeus, eram pagãos, pessoas com todo tipo de práticas, às vezes absurdas, para virem e se casarem com o restante de judeus que tinham ficado naquele lugar. A relação destes povos pagãos com esses judeus deram origem ao que nós conhecemos como samaritanos. E isso fez com que os judeus olhassem para esses judeus misturados, para essa mistura que houve, com bastante rejeição, com bastante desprezo. Então eles viam os samaritanos como de segunda classe. Nós somos puros, vocês são contaminados. Nós somos limpos, mas vocês são imundos. O nosso sangue é puro, o sangue de vocês agora está misturado com o de nações perversas, com o de nações que fizeram absurdos diante de Deus. Aí o que os samaritanos fizeram? Quando foram rejeitados, eles falaram, peraí, então vamos fazer nosso esquema aqui. Já que a gente não pode ir em Jerusalém, que ficava lá no Reino do Sul, porque lá a gente é desprezado, vamos fazer um templo aqui. Vamos construir um templo para nós adorarmos a Deus. O que os judeus puros fizeram? Foram lá e destruíram o templo dos samaritanos. Tamanho ódio que havia e a rejeição. Para você ter uma ideia, um judeu ficaria impuro se bebesse numa vasilha usada por algum samaritano. Não pode beber o mesmo copo. Se beber, você se torna impuro também. Olha o que diz uma outra literatura: que nenhum judeu coma qualquer coisa que seja de um samaritano, pois é como se ele comesse carne de porco, que era um alimento proibido e impuro para os judeus. Fala, se você comer qualquer coisa de um samaritano, é como se você estivesse comendo carne de porco. E olha que frase pesada que se dizia: as filhas dos samaritanos menstruam desde o berço. O que isso quer dizer? Nesse período as mulheres eram consideradas impuras. Ao dizer que as samaritanas nasciam já nesse estado, era dizer, elas são impuras desde sempre. E nem se deveriam tocar essas pessoas. Fariseus oravam, Deus, não permita que no final dos tempos algum samaritano seja ressuscitado na ressurreição final. E samaritano virou um xingamento. Você vê lá em João 8,48. É igual o pessoal faz hoje, eu sou corintiano. Era samaritano ou sou samaritano? Era uma espécie de xingamento que existia para alguém. Então Jesus não só está falando em público com uma mulher, que era algo que não era aceito, como era uma mulher samaritana, mas não era qualquer mulher samaritana ainda. Era uma mulher samaritana que tinha passado por 5 casamentos. O texto não fala se os caras morreram, envenenados, ou quais foram as vezes que morreram, outras vezes que ela divorciou porque não deu certo, enfim. Sendo que a literatura dos rabinos da época permitiam que no máximo poderia ter 3 casamentos.
Caso o divórcio tivesse sido legítimo, ou no caso de ter ficado viúva, máximo 3. Ela já tinha casado 5. Isso era visto como algo imoral para a honra dela. E agora diz o texto que ela vivia com um homem com o qual ela não era casada, o que é fornicação, e os judeus veem isso bastante gravemente. E você percebe no texto algo interessante: ninguém vai à fonte buscar água meio-dia, porque meio-dia é o horário que o sol está literalmente rachando, é a hora mais quente do dia, e na Palestina o calor e o sol é um absurdo. E mais, mulheres não iam à fonte normalmente desacompanhadas, sozinhas. Nessa época, e ao redor dessa época, as mulheres iam em grupos. Para evitar perigos e para se distrair, as mulheres andavam em grupos. Mas agora mostra que essa mulher foi sozinha à fonte. Isso indica que esta mulher havia sido excluída socialmente. As próprias mulheres samaritanas não queriam andar com essa mulher. Ela era rejeitada não só por ser mulher, não só por ser samaritana, mas por ser alguém que os da sua própria pátria queriam distância, que os da própria pátria não queriam contato, não queriam nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de relação. E nós sabemos pelo texto que essa mulher também era pobre, porque se ela não quisesse ir à fonte, ela poderia mandar um criado, se ela tivesse alguma condição. Mas o fato de ela ter que ir pessoalmente à fonte mostra que ela não tinha um criado, e que portanto era muito pobre. Então pense em alguém que não teria qualquer oportunidade de receber uma palavra, de ser alcançada pelo Evangelho, de ser alcançada pela mensagem do Evangelho, se Jesus não tivesse entendido ser necessário passar por lá. Era necessário, porque se Jesus não passasse por lá, mais nada aconteceria de esperançoso na vida dessa mulher. E Jesus não era refém da opinião popular, Jesus não era refém dos preconceitos religiosos da época. Então Jesus dá um passo de ousadia quase inimaginável e vai a Samaria e começa a falar com aquela mulher. Quando eu começo a ver essa história, logo desde o começo, queridos, eu já penso que o céu é um lugar onde as pessoas entrarão de cabeça erguida, não porque são merecedoras, mas porque são amadas. O único motivo de você entrar no céu de cabeça erguida um dia, vai ser porque Ele muito te amou, e Ele foi te buscar, quando eu e você éramos como samaritanos, pessoas impuras, onde não poderíamos nos orgulhar da nossa história. Eu fico impressionado com a humildade de Deus. Como assim humildade de Deus? Você já participou de alguma situação onde alguém não quis muita coisa com você, mas daqui a pouco aquela pessoa ficou numa situação ruim, de aperto, numa situação difícil, aí ela vem até você pedir ajuda e tal? Já aconteceu isso com você? Pois é, a gente faz isso direto com Deus. Só que quando fazem com a gente, o que a gente faz? Agora que precisou, você veio, né? Quando não precisava, não veio, mas agora que precisou, que o calo doeu, que a barriga doeu, agora você veio. Deus não faz isso. Quantas vezes nós só nos voltamos para Deus porque alguma coisa aconteceu, porque nos vimos numa situação difícil, porque nos vimos apertados por alguma realidade da vida, e quando nós chegamos, Deus está de braços abertos para nos receber, sem jogar na nossa cara, agora você veio, agora que ficou difícil você veio, quando estava bem, não quer saber de mim, não quer saber de nada, agora que ficou mal, não. Deus aceitou nos receber, mesmo sabendo que nós tivéssemos precisado de uma situação difícil para nos impulsionar a Ele. Aí Deus fala: vem assim mesmo, vinde a mim, cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, que eu não vou jogar a cara, que eu não vou, não pode vir mesmo assim,
eu vou aceitar. E você vê esse perfil por toda a história, por toda a Bíblia. Deus, quando chama Israel, e você vê em Deuteronômio 7,7, Deus diz para o povo: olha, eu chamei vocês, não é porque vocês eram a nação mais numerosa, porque vocês eram os melhores, pelo contrário, eu chamei vocês porque vocês eram insignificantes, porque vocês eram uma nação esquecida na escravidão, e eu amei vocês. E você pega por toda a Bíblia os grandes homens de Deus, como Noé, um homem que se levantou contra a sua geração, contra uma cultura inteira, e mesmo assim depois você encontra o mesmo homem bêbado e nu diante dos filhos. Você encontra Abraão, o pai da fé, onde você extrai milhares de lições para a nossa vida atual, mas você encontra ele mentindo 2 vezes. E o seu filho Isaac, o filho da promessa, mentindo também como pai, e Jacó enganando. Você encontra o Moisés, o grande libertador, perdendo o equilíbrio em algumas situações. Você encontra Arão. Pense num cara de pau. Arão. Por que, Samuel? Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, Arão tinha feito um bezerro de ouro. E aí Moisés ficou bravo, quebrou as tábuas e tal. Mas quando Moisés foi falar com Arão, em Êxodo 32, 24, olha o que Arão disse: não, eu joguei o ouro no fogo, saiu um bezerro de ouro. Ele falou isso, irmãos. Tipo, ô cara de pau, não, joguei lá, saiu um bezerro prontinho assim. E aí depois disso, Arão ainda é escolhido por Deus como sumo sacerdote do povo. Eu e você não contrataríamos Arão nem para trabalhar com a gente. E aí Deus vem e faz isso. Aí você pega um Pedro que negou, um Pedro que em algumas situações dissimulava, e aí Jesus chama ele como o principal dos discípulos, o principal dos apóstolos. E aí nós começamos a entender, queridos, que na verdade nós somos aquela mulher samaritana. E que as pessoas não sabem tudo que nós já fizemos, já falamos e já pensamos nas nossas vidas. Quem sabe agora, se Deus entrasse aqui nesse prédio e falasse: agora baixa o telão, não vai ser mais o vídeo, é Piaí. Agora eu vou mostrar para as pessoas aquilo que você tem pensado nos últimos 5 anos, feito, que ninguém sabia, o que você pensou daquela pessoa, o que você falou daquela, que ela não ficou sabendo. Vou mostrar tudo dos últimos 5 anos, para todo mundo ver. Difícil, hein, irmão? Me avisa que dia é esse que eu vou faltar nesse culto aí, viu? É por isso. Algumas pessoas perguntam: mas por que você não acredita na reencarnação? Por 2 motivos. Porque é ilógica. Pense no sistema da reencarnação. Para você se livrar desse ciclo de reencarnações, você precisa evoluir espiritualmente, tá? Usando palavras bem mais coloquiais assim. Mas para você sair desse ciclo de reencarnação e crescer espiritualmente, tornar uma alma mais iluminada, tal, você precisa fazer o bem, você precisa ajudar o próximo. Só que quando você pergunta: por que aquela pessoa está sofrendo? Na maioria dos casos, as pessoas estão sofrendo porque em outra vida fizeram alguma coisa errada e estão expiando o seu pecado, estão pagando por algo errado que fizeram. E se aquela pessoa não pagar por aquilo que ela fez de errado, ela vai ter que voltar em outra vida e reencarnar de novo. Ou seja, ela vai atrasar o processo de libertação dela desse ciclo de reencarnações. Aí você fala: tem alguma coisa errada com essa história. Porque se ela tem que sofrer para pagar, para se livrar da reencarnação, se eu ajudar alguém que está sofrendo, na verdade eu estou atrasando essa pessoa de sair do ciclo de reencarnação. Porque eu privo ela do sofrimento agora, ela vai morrer e vai ter que reencarnar de novo para pagar isso. Então, na verdade, aquilo que eu ajudei essa pessoa, eu prejudiquei essa pessoa. Só que se eu prejudiquei essa pessoa, eu vou ter que reencarnar para pagar esse prejuízo que eu causei. Queridos, é um sistema que não fecha, e é lógico.
Mas o que mais me faz não crer na reencarnação é porque se eu fosse depender da reencarnação, eu ia reencarnar para sempre. Se cada vez que eu fizesse uma coisa errada fosse uma garantia de que eu teria que voltar aqui para pagar, não teria fim jamais. Se a graça não for verdade, eu não tenho mais saída. Se a graça não for verdadeira, como foi para essa mulher. É por isso que eu disse, quando nós entrarmos no céu de cabeça erguida, não é falando, eu mereci estar aqui, mas eu fui amado para estar aqui. Alguém teve que me amar demais, apesar dos meus maus pensamentos, das minhas ações, apesar da minha folha de antecedentes, Ele me amou e decidiu não desistir de mim, e insistiu comigo, e por isso eu estou aqui. Agora, outra aplicação que eu vejo disso é que nós não podemos desistir das pessoas. Às vezes nós geramos um utopismo em relação ao próximo. Deixa eu ler para você algo que escreveu Francis Schaeffer. É um autor categoria. Olha o que ele diz: o utopismo é cruel, porque espera dos homens e das mulheres aquilo que não são, e não serão até que Cristo volte. Não devemos nos surpreender quando um homem demonstra que é um pecador, porque afinal de contas nós sabemos que todos os homens são pecadores. Se exigirmos em qualquer dos nossos relacionamentos ou perfeição ou nada, receberemos nada. Um cristão deve sim considerar a santidade de Deus e chamar pecado de pecado, mas não deve nem estabelecer para si mesmo um modelo de perfeição ou nada, porque isso é um monstro destrutivo. Deus não para de se relacionar com um cristão quando um cristão peca, porque se parasse, teria parado com todos. Então, o que eu achei muito interessante dessa citação de Francis Schaeffer é que ele não ignora a santidade de Deus, ele não ignora a realidade do pecado, mas ele também leva em conta a realidade humana desse processo que nós estamos, porque às vezes nós empregamos as nossas relações com as pessoas um critério de perfeição ou nada, ou você é perfeito ou não quero saber nada de você. Só que é um critério, se for aplicado a nós, e se Deus aplicar esse critério a nós, não fica um. Mesmo você que está aí 200 anos na igreja, e que já caminhou muito no seu processo, mesmo você, se Deus abrir a sua vida hoje, Ele consegue citar coisas erradas que você fez hoje, ou coisas certas que você deixou de fazer hoje. Então, acho que eu aprendo com essa mulher que ela não foi descartada, apesar de um histórico que eu e você muitas vezes olhamos. Puxa vida, essa mulher não tem mais jeito, meu, já foi. Essa mulher, para a época dela, pense na pessoa mais pervertida que você imaginar. Não sei quem que tipo de pessoa que faça tal coisa que você olha e fala, meu, isso daí me dá nojo. As pessoas falavam isso dessa mulher. E foi dessa mulher que Jesus se aproximou. Então era necessário, por causa daquela mulher. Só que mais, era necessário porque essa mulher era uma mulher sedenta. Sedenta. Ninguém casa 5 vezes se não estiver com sede de ser feliz. 5 casamentos dessa mulher representavam uma corrida particular dela na busca de ser feliz, na busca de encontrar sentido, na busca de encontrar satisfação, na busca de encontrar completude para a sua vida, correndo para ser feliz. E no texto que nós lemos, uma parte que nós não lemos, ela começa a discutir com Jesus. Jesus, qual que é o lugar certo de adorar? É lá em
Jerusalém ou é aqui? Mas Jesus, como é que é? É assim, os formalismos, ela queria ser feliz, ela queria algo, ela tinha sede. Ela buscava isso nos casamentos, ela buscava isso no formalismo religioso, das regrinhas, da caixinha, mas era alguém que tinha sede. E a sede dessa mulher é o retrato da sede da humanidade. O filósofo Platão, ele comparou os homens, num dos seus diálogos, ele comparou os homens com um jarro que está sempre vazando, e porque está sempre vazando, nunca está completo. Então os homens têm essa sede, esse desejo intrínseco por sentido, por significado, e o homem é o único ser do universo que pergunta: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? Essa sede que Eclesiastes 3:11 explica que foi Deus que colocou no coração do homem esse sentido de eternidade, de que existe algo a mais, que as coisas não acabam aqui. Blaise Pascal lhe disse: há no homem um buraco na forma de Deus, e que só Deus, quando for colocado neste buraco, vai satisfazer, vai completar, e tudo que for colocado nesse buraco, que não é Deus, não vai completar, não vai satisfazer, como fez essa mulher. Eu conheço amigos e amigas que tudo que queriam na vida era um casamento, ela tem 5, teve 5. Nossa, mas mulher deve ser bonita, hein? Porque... Mas essa sede, que Agostinho vai dizer, orando, escrevendo para Deus uma oração, ele diz: Deus, o Senhor nos fez para Ti, e o nosso coração estará inquieto, enquanto não descansar em Ti. Fizeste-nos para Ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em Ti. Meu Deus, e você olha para o nosso mundo de hoje, as pessoas correndo atrás de coisas para preencher esse vazio, e aí você encontra, por exemplo, 200 milhões de pessoas viciadas em drogas no mundo, pessoas que dependem e precisam de uma substância para terem um momento de respiro, de paz. Por quê? Porque não tem Deus. É a forma que elas têm de expressar essa sede, de expressar, por quê? Porque ainda não se encontraram com a verdadeira fonte. Uma pessoa no Brasil se suicida a cada hora uma pessoa se mata no Brasil. O que é isso? É a sede, é o desespero por significado, por sentido e por satisfação, é sede por felicidade. Nessa sede por felicidade, uns se prostituem, outros se matam. Quase 20% das pessoas no Brasil sofrem de depressão. De cada 10 trabalhadores, 3 pelo menos sofrem do esgotamento mental intenso causado por pressões no ambiente de trabalho. Esse tipo de estresse. As pessoas estão mal. As pessoas estão sedentas. Essa mulher é um reflexo da nossa sociedade. Ela estava correndo atrás, casamento, eu vou casar, porque o casamento vai ser a minha saída, o casamento vai me trazer alegria, o casamento vai me trazer realização. O formalismo religioso, a obediência a regrinhas e regrinhas vai me trazer satisfação. E ela corria atrás do que ela sabia e conhecia. E as pessoas ao nosso redor, que muitas vezes nós desprezamos, que muitas vezes nós rejeitamos, porque fazem algumas coisas, na verdade possuem a mesma sede. E a sede em que nós encontramos a fonte que mata essa sede. Muitas vezes nós queremos, e até falando como cristãos, às vezes como cristãos, nós queremos matar essa sede, não com águas vivas, mas com águas estagnadas, águas poluídas, águas que não são feitas para matar essa sede. Olha o que escreveu C.S. Lewis: somos criaturas sem entusiasmo, correndo como bobos atrás de álcool, sexo e ambições,
desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Fazemos como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de lama numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar férias na praia. Muito facilmente contentamos-nos com muito pouco, e nós substituímos Deus e a realidade de Deus em nós por outras coisas, que podem até ser legítimas, mas que jamais vão matar essa sede. Olha o que escreveu um professor de Oxford. Olha o que ele disse assim: vocês já notaram o que acontece quando se deseja muito alguma coisa, e então se consegue esta coisa? Um emprego novo, um cônjuge, uma qualificação importante, um aumento de salário. Começamos a desejar estas coisas e dizemos: quando eu conseguir tal coisa, ficarei satisfeito e nada mais pedirei na vida. Mas as coisas não funcionam desse jeito. No momento em que satisfazemos o desejo do nosso coração, já não nos sentimos mais satisfeitos. Queremos mais, queremos algo diferente. O velho provérbio segundo o qual o melhor da festa é esperar por ela, expressa bem esse ponto. Parece que nada que seja finito é capaz de satisfazer o profundo anseio que sentimos dentro de nós. De onde vem esse sentimento de anseio? Existe alguma maneira que seja possível satisfazer esse anelo, amargo e doce ao mesmo tempo? Esses caras são da academia, são os inteligentes, que são considerados os mega tops. Mas quando você vai, por exemplo, eu me encontrei com um texto de Nando Reis, um cantor. Olha o que ele escreveu: infelizmente não acredito em Deus, porém sinto a sua falta em todos os momentos. É a sede, é o vazio que aquela mulher estava tentando preencher. E aquela mulher caminhava para a infelicidade, porque quando uma expectativa é frustrada uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você começa a perder as esperanças e começa a fazer como essa mulher estava fazendo. Ela já não se casou mais com o sexto, ela apenas teve uma relação superficial. Já que o casamento não vai me trazer a alegria e aquela completude, eu vou começar a usar as pessoas então. Já que aquilo que eu esperava, que eu ansiava, quando eu tenho, não satisfaz, quando eu tenho, não satisfaz, então eu vou começar a usar situações. Ou muitas vezes, quando nós colocamos a nossa expectativa, dos nossos anseios em amigos, em família e em igreja, e aquela nossa expectativa não é atendida, a tendência é nós nos armarmos. Nós simplesmente começamos a usar a família, a usar os amigos e a querer usar a igreja, e mantemos com todas essas esferas algo superficial. E essa é a marca de uma pessoa infeliz, uma pessoa que perdeu a esperança, deixou-se frustrar, quando no final a culpa é da própria pessoa, que colocou as expectativas dos anseios do coração dela num marido, num filho, numa igreja, num familiar. E aí quando o castelo rui, essa experiência se repetindo, ela vai sendo gerada e vai virando uma pessoa infeliz. É esse acúmulo de frustração. Então aquela mulher estava à beira de se tornar uma pessoa infeliz para sempre. Por isso era necessário que Jesus passasse por Samaria. Era necessário também que Jesus passasse por Samaria, porque aquela mulher precisava de um tratamento que fosse mais fundo do que o normal. Aquela mulher às vezes nem sabia da sede que ela tinha. Normalmente as pessoas que têm muita sede de Deus e estão com esse vazio no coração, elas não reagem dizendo: estou com sede de Deus. Não, às vezes elas reagem brigando,
ofendendo, fugindo da realidade, enfim. Quando no fundo dessas situações, do que está é um vazio interior, uma crise existencial. Só que a própria pessoa não percebe que é tão fundo assim. Então aquela mulher, enquanto Jesus conversava com ela, a visão dela era bastante superficial. Como é que você vai me dar água se você não tem com o que pegar? Como é que, sabe, começou a discutir teologia com Jesus, coisas mais genéricas. E Jesus, chama o teu marido. Não, vamos falar de teologia, Jesus. Vamos falar do Monte Gerizim, se é lá ou se é lá em Jerusalém. Vamos deixar as coisas na superficialidade. É como se Jesus dissesse: olha, se você quer matar essa sede que está te fazendo casar e se relacionar que nem uma louca, ou buscar um formalismo desesperado, você vai ter que me deixar ir mais fundo do que isso. Normalmente nós não queremos que as coisas venham mais fundo no nosso coração, porque começa a machucar. Eu li uma história, eu não sei quantos leram as Crônicas de Nárnia, mas lá tem um livro que conta a história, a viagem do peregrino da alvorada. Ouça essa história, irmãos. Ela falou bastante comigo. É a história de um menino chamado Eustáquio. Quantos já ouviram falar disso na vida, assim, Eustáquio? As Crônicas de Nárnia. Assistiram o filme no cinema? Então esse livro que C.S. Lewis escreveu, ele na verdade é um cristianismo enrustido. Ele escreveu um livro com princípios cristãos, mas muitas vezes sem falar diretamente do cristianismo. Ele conta a história desse menino que basicamente todos odiavam a ele, e ele odiava também os outros meninos. Mas um dia, numa viagem, ele encontrou uma montanha de tesouro. Quando ele encontrou aquela montanha de tesouro, ele ficou: puxa, agora é a hora da minha virada. E aquele pessoal que é contra mim, me odeia, eu vou acabar com eles, agora eles vão ver e tal. E aí o livro diz que esse menino dormiu sobre este tesouro. Esse tesouro era da propriedade de um dragão. É uma figura do diabo. Ele dormiu e acordou sobre este monte de tesouro, mas quando ele olhou para si, ele havia se transformado num dragão. E aquele desespero, aquela situação e tal, resumindo a história, ele teve um encontro com Aslan, que não é só o meu cachorrinho, mas é também o leão das Crônicas de Nárnia. Você vê que a gente estava bem metido quando a gente pôs o nome do meu cachorrinho de Aslan. Mas ele teve um encontro com Aslan, que figura Jesus no livro das Crônicas de Nárnia. E aí Aslan diz para ele: olha, você precisa se livrar desta pele aí de dragão. Você vai ter que se livrar. E aí Eustáquio, aquele menino que tinha se tornado dragão, começa a arrancar a própria pele, aquela pele de dragão. Aí quando ele tira a pele, quando ele olha para si, ele continua um dragão. E aí ele tenta de novo, arranca aquela pele superficial de dragão, e ele continua um dragão. E aí ele tenta uma terceira vez, mas ele continua um dragão. Aí Aslan vai dizer assim para ele: você vai ter que me deixar ir mais a fundo. E olha o que Eustáquio respondeu: tive medo de suas garras, confesso a você, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que pensei que houvesse atingido direto no coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que já senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca. Como eu pensava ter feito eu mesmo naquelas 3 tentativas, com a diferença de que não havia doído antes. E lá estava ela sobre a grama, só que agora ela era uma pele muito mais grossa. Então ele segurou em mim, me jogou na água. Ardeu mais do que tudo, mas só por um instante. Então percebi que eu havia voltado a ser menino. Mas o que me marcou nessa história é isso que Aslan falou, que simboliza Jesus: você vai ter que me deixar ir mais fundo. Aquela mulher estava preocupada, sabe com o quê? Me dá dessa água aí, para não precisar mais vir aqui, passar vergonha, vir ao meio-dia.
Jesus, você vai ter que me deixar muito mais fundo. O que eu tenho para você é muito mais do que simplesmente você não precisar vir aqui fazer uma viagenzinha. O que eu tenho para você vai curar a sua alma no mais profundo do seu ser. Só que você vai ter que me deixar ir mais fundo. E nós temos dificuldade de deixar Jesus ir mais fundo, porque às vezes acontecem problemas, nós às vezes nos angustiamos e acontece tanta coisa, você fala, mas não, qual que é a fonte disso? Por que eu estou sentindo isso? É porque às vezes nós não deixamos Jesus ir mais fundo nos nossos corações. É aqueles relacionamentos do passado, são aquelas situações que te machucaram, são aquelas vezes em que você foi traído, são aquelas coisas que te frustraram milhares de vezes, que você nem gosta de ouvir falar. É lá que Jesus está dizendo, eu preciso ir lá, porque se eu não for lá, você vai continuar buscando refúgio em bobagem, em coisas que não matam a sede, em coisas que não são reais, em coisas, porque assim, irmão, Jesus não fica trabalhando com o sintoma, Ele vai na doença. E às vezes tudo que nós queremos de Jesus é: Jesus, faz passar minha dorzinha de cabeça. Aí Jesus vai falar: olha, você precisa me deixar ir mais fundo e tirar um tumor que está aí dentro, porque se eu tirar essa sua dorzinha de cabeça hoje, ela vai voltar amanhã, vai voltar amanhã. Jesus não trabalha com mágica. Pronto, a partir de agora você é super livre. Às vezes dói, às vezes é uma cirurgia que nós precisamos, e nós precisamos deixar ele mais fundo. Em último lugar, era necessário que Jesus passasse por lá, primeiro, porque era uma mulher samaritana abandonada pelo seu próprio povo. Em segundo lugar, porque era uma mulher que tinha sede, e do seu jeito tentava matar aquela sede. Mas era uma mulher que também não precisava de um tratamento superficial, mas precisava de algo profundo. Em último lugar, era necessário que Jesus passasse por lá, porque só Jesus tinha essa água viva que ela estava procurando. Uma fonte que, diz o texto, não apenas jorra, mas jorra por toda a eternidade. É algo que começa a jorrar agora e não vai parar nunca mais. É isso que Deus promete para aquela mulher. Você fala, mas que água é essa? Que fonte de águas vivas é essa que Jesus está falando? Aí você vai lá para Jeremias capítulo 2, versículo 13, que Deus fala assim: o meu povo me abandonou, manancial de águas vivas, e meu povo cavou cisternas rotas, que não retêm as águas. E agora as águas vivas voltam lá em João capítulo 4. Estas águas vivas são o próprio Deus. É Deus dizendo: eu vou jorrar de dentro de você. Não vai ser algo de fora para dentro. Não vai ser uma lista de regras, de condutas que eu vou colocar sobre você. Não vai ser algo que eu vou fazer como alguém que amarra alguma pessoa para obrigar. Não, é algo que vai jorrar do seu interior, vai fluir do seu interior. Não é algo superficial, não é algo de fora, é algo de dentro. Você encontra a explicação de Jesus também em João capítulo 7, versículo 38 e 39. Olha o que ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito Santo, que haviam de receber quando crerem. É o próprio Deus, é o Espírito Santo que vai preencher esse vazio que eu e você sentimos quando, por exemplo, num dia bonito, à noite, onde o céu está estrelado e você olha para o céu, quando não há muita luz e você vê aquelas estrelas tão distantes, e você começa a pensar: puxa vida, várias dessas estrelas que eu estou vendo nem existem mais, eu só estou vendo a luz dessas estrelas que demoraram milhares de anos para chegar aqui. Olha a distância que essa luz teve que viajar para que eu pudesse ver essa estrela. Como eu sou pequeno, como eu sou insignificante. Onde está o meu significado? Onde está o meu objetivo? Onde está a razão da minha existência? Daí o Espírito Santo flui do seu interior e confirma no seu coração a realidade de quem você é, o valor que você tem para o Deus que criou todas essas coisas.
Mateus capítulo 10, versículo 20 diz que o Espírito Santo fala através de nós. Quando nós estamos com essa fonte jorrando em nós, as nossas palavras mudam, o nosso conteúdo espiritual muda. Nós não temos mais palavras torpes, vazias, não somos mais pessoas superficiais, mas somos pessoas profundas, que emanam as verdades profundas de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Lucas capítulo 10, versículo 21 diz que Jesus se alegrava no Espírito. A fonte de alegria do cristão não vem do casamento, não vem do trabalho, não vem do vínculo com a igreja. A fonte de alegria vem do Espírito Santo dentro de nós. João capítulo 15, versículo 26, o Espírito Santo está chamado de o Consolador. É quando Ele está em nós que nós somos capacitados a passar por situações que qualquer pessoa comum não resistiria, mas o braço consolador dele nos envolve e Ele flui de nós. Romanos capítulo 1, versículo 4, ele é chamado de Espírito de santificação. Ele é aquela fonte que jorra quando nós estamos diante do pecado, diante de algo errado, e que aquilo tenta a nossa natureza humana, mas o Espírito Santo em nós jorra, e há um desejo em se santificar, há um desejo de fazer o que é certo. Em Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Quando nós somos rejeitados, passamos por uma desilusão, somos rejeitados por uma situação, somos abandonados, pessoas com as quais nós contávamos nos abandonam, ao invés de entrar em crise e desespero, essa fonte jorra, e essa fonte lembra que você é amado pelo Deus que criou os céus e a terra, para o Deus que tudo é possível, e que Ele te ama. É esse Espírito que jorra de você. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então quando você entra naquela crise, quem eu sou, para onde eu vou, o que está acontecendo, será que tem alguma importância, será que realmente eu sou alguma coisa, ou eu sou um bando de átomos juntos aqui, não tenho valor nenhum. Aí o Espírito Santo jorra e você se lembra, não, eu sou filho, eu sou amado, eu tenho importância para Ele. E felicidade é isso, saber-se que é amado, e não amado por qualquer pessoa, mas pelo Deus soberano de toda a terra. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo é aquele que jorra naquele momento que você quer desistir, quer jogar toalha, quer abandonar tudo, quer desprezar tudo e falar, quer saber, eu vou sumir do mapa, eu não quero mais saber de ninguém, não quero que ninguém me ligue, não quero mais falar com ninguém. Quando isso acontece, o Espírito Santo jorra e te ajuda nas suas fraquezas. O que a igreja precisa nos dias de hoje, queridos, é menos técnicas humanas de se produzir alegria, técnicas humanas de se produzir espiritualidade. O que nós precisamos é que o Espírito Santo volte para nós. Nós precisamos que essa fonte volte a jorrar, porque quando essa fonte começar a jorrar, aí sim a realidade de Deus estará no nosso meio, e você vai encontrar Deus, o irmão que está do seu lado, não vai depender mais de A ou de B. Qualquer pessoa que abrir a sua boca será uma fonte jorrando. Só Jesus tinha essa água para essa mulher, por isso era necessário que Ele passasse por Samaria. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e a água viva, é Ele quem nos dá. E sabe uma das coisas que eu acho mais lindas nessa história? É que Jesus ficou sem a água dele. Tudo começou com Jesus pedindo água para aquela mulher, mas a única coisa que não aconteceu nessa história foi Jesus recebendo essa água. Porque a grande questão desse texto não era a sede de Jesus, era a sede daquela mulher. Tudo que Jesus fez, passar por Samaria, romper com todos os obstáculos e preconceitos da época e falar com aquela mulher, era por causa da sede daquela mulher, e não por causa da sede dele. E Jesus estava satisfeito. Depois você lê em casa o texto inteiro, ele vai falar para os discípulos, olha, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade de Deus,
é isso que me faz satisfeito, é isso que me faz feliz. E aí, para encerrar, eu gostaria que você ouvisse esse texto de 2 Coríntios 8:9. Você pode ficar de pé? 2 Coríntios 8:9 diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês enriquecessem. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês enriquecessem. E foi o que ele fez aqui. Ele passou sede, para que aquela samaritana, e depois todo aquele povo samaritano, pudesse ter água, pudessem encontrar a solução para aquele vazio, a resposta em que ela tentava de todas as formas encontrar. Eles encontraram. Isaías 12:3 diz assim: e vós com alegria tirarei águas das fontes da salvação. Isaías 44:3: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.